E eu quero ler hoje, para abrir este culto, a meditação do dia 21 de julho. Que ele faz, chamada A Porta do Reino. É interessante porque as pessoas, antes, quando elas tinham um encontro com Jesus, a vida delas mudava radicalmente. Tudo que este homem fazia, ele deixou de fazer e passou a fazer novas coisas. Porque ele teve um encontro com Jesus. Porque quem encontra com Jesus, querido, não pode continuar o mesmo. Hoje as pessoas, elas encontram com Jesus e elas continuam fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas. Isso me faz questionar muito, muito mesmo a respeito da conversão delas. Eu não estou aqui para ficar julgando se ela se converteu ou não. Mas nós, como igreja, precisamos nos autoavaliar diante dessa situação. Porque um encontro com Jesus é algo que não tem condição nenhuma de uma pessoa permanecer a mesma. Se você for ler o Novo Testamento, os encontros que Jesus teve, ninguém, absolutamente ninguém, continuou fazendo a mesma coisa, continuou falando a mesma coisa, continuou frequentando os mesmos lugares. Não, todo mundo mudou radicalmente de vida. E isso é uma autoavaliação para você. Você precisa se autoavaliar diante disso. E se perguntar, será que eu conheço mesmo Jesus? Será que eu tive um encontro com esse Deus terreno, eterno ao mesmo tempo? Será que eu me deparei de fato com esse Deus? Ou será que eu me deparei com uma igreja, com uma instituição, com uma religião? Será que eu me deparei com homens religiosos? O que é que aconteceu na minha vida? O que é que aconteceu comigo? Que experiência eu tive? Isso é uma coisa genuína, sincera. Você só vai conseguir chegar se você for sincero. E eu aconselho você, nós somos aqui todos novos, não tem ninguém aqui, pelo menos de ordem natural, que vai morrer amanhã. A não ser que seja de ordem extraordinária, né? Assim, aconteceu, nos surpreendeu. Mas aqui todo mundo tem uma expectativa de vida de no mínimo 40, 50 anos para frente. Amém? Amém? Não é de 50 anos, porque senão o pastor morreu tem um ano. Morreu, esqueceu de enterrar. Né? É de 50 anos para frente. Né? E esse homem escreve o seguinte, olha que interessante. Como eu falei para vocês, ele faz uma meditação em um versículo. O versículo de Mateus 5,3. E ele escreve tudo isso pensando apenas em Mateus 5,3. Isso é meditação. Mateus 5,3 diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito. Aí ele pegou isso e ele fechou os olhos dele. Lembra que a gente meditou junto aqui? E ele foi para dentro do texto, e dentro do texto ele começou a deixar o Espírito Santo conduzir ele a respeito dessa humildade. Os humildes herdarão a terra, os humildes herdarão o reino de Deus. E ele começou a pensar sobre isso e ele concluiu o quê? Cuidado para não pensar em nosso Senhor apenas como um mestre. Se Jesus Cristo é apenas mestre, a única coisa que ele pode fazer é frustrar-me com um padrão moral que eu não posso alcançar. De que adianta apresentar-me um ideal sublime que jamais conseguirei alcançar? Seria mais feliz se eu nem o conhecesse. De que adianta dizer-me o que nunca poderei ser puro de coração? Fazer mais do que o meu dever, ser completamente consagrado a Deus. Preciso conhecer Jesus Cristo como meu Salvador, para que seus ensinamentos representem para mim mais do que um ideal sublime que me leve ao desespero
Mas, quando nasço de novo pelo Espírito de Deus, percebo que Jesus Cristo não veio para apenas me ensinar. Ele veio para fazer de mim aquilo que Ele ensina que devo ser. É Ele que faz. Não é você que se esforça para ser. É Ele que transforma. A redenção significa que Jesus Cristo pode colocar em qualquer pessoa a mesma natureza que governou a sua própria vida. E todos os padrões estabelecidos por Deus se baseiam nessa natureza, nesta nova natureza. Os ensinamentos do Sermão do Monte produzem uma compreensão do desespero no homem natural. Exatamente o que Jesus desejava que acontecesse. Enquanto abrigarmos a ideia de que podemos cumprir o que o Senhor nos ensinou, Deus nos deixará prosseguir até que a nossa ignorância seja exposta, ao tropeçarmos em algum obstáculo em nosso caminho. Só então nos disporemos a ir ter com Ele como miseráveis e ouvir dele: bem-aventurados os humildes de espírito. Este é o princípio no reino de Deus. A base de apoio do reino de Jesus Cristo é a pobreza. Não os bens que possuímos, não as decisões por Jesus, mas ter a compreensão da absoluta incapacidade que finalmente admitimos. Senhor, nem sei por onde começar. A isso, Jesus responde: bem-aventurados sois. Esta é a porta de entrada para o reino, e demoramos tanto para acreditar que somos realmente pobres. O reconhecimento da nossa pobreza é o que nos traz ao ponto apropriado, onde Jesus completa a sua obra. Ao ler essa meditação hoje, tão rica, tão intensa, tão real, tão verdadeira, que tira de nós todo o peso de acertar o alvo, né? Você não aprendeu que pecado é errar o alvo? Então nós passamos a nossa vida tentando o quê? Acertar o alvo. E como recorrentemente a gente não acerta o alvo, nós nos sentimos um fracasso de pessoas. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Eu quero falar, o tema da minha palavra hoje é culpa. O verdadeiro motivo que nos separa de Deus. Nada pode te separar de Deus, sabia? Mas a culpa pode. Nem o pecado te separa de Deus, mas a culpa te separa. Nós tivemos uma experiência muito intensa na sexta-feira, muito intensa. Ela foi tão intensa que eu pensei naquelas pessoas a noite inteira, eu orei por elas a noite inteira. Quando eu acordei no sábado de manhã, a única coisa que eu pensei é em sair para comprar mais comida, para comprar mais coisa, para comprar caderno, para comprar lápis de cor, para comprar as coisas, para ir lá vê-los de novo. Esse era o motivo. O motivo não era nem saciar a pobreza deles, o motivo era vê-los. Olhar nos olhos deles de novo. Levei meu marido, meus filhos, porque quis apresentá-los àquelas pessoas, centenas de pessoas. Tinha, com certeza, umas 200 pessoas naquele lugar. Nós que chegamos naquelas primeiras barracas ali, que encontramos só com aquelas mulheres e com aquelas crianças, como eu fui lá ontem, todos os que estavam dentro da barraca saíram, né? Porque o sol estava quente. E só ali devia ter umas 50 pessoas, só ali. Quanto mais lá para baixo. E nós, nessa sexta-feira, conhecemos 3 pessoas que eu quero ressaltar aqui. Você que estava lá vai compreender talvez melhor, porque vai conseguir visualizar
Mas se você prestar bastante atenção, você vai conseguir me acompanhar. Nós conhecemos um senhor chamado Tadeu, o japonês, alagoano. Nós conhecemos um homem chamado Reginaldo, o analfabeto, pai de 10 filhos. E conhecemos a mãe da Denise, que eu tentei muito lembrar o nome dela, mas sinceramente não consegui. A mãe da Denise, da qual a sua irmã Sirlene estava lá. Nós conhecemos essas pessoas e cada uma estava numa barraca. Uma estava no início, a outra estava mais para frente, a outra estava lá no final. Provavelmente o que estava lá no final nem conhece o que estava aqui no princípio. Mas eles moram todos no mesmo lugar, na rua. Eles moram ali dividindo o mesmo espaço, dividindo a mesma comida. Eu fui levar comida lá e, como não dava para todos, a fala é sempre essa: não se preocupe, nós vamos dividir uns com os outros. E embora eles vivam ali naquele lugar e eles dividam ali a vida, né, há muitos anos, não é há pouco tempo, alguns estão ali e vão embora rapidamente, porque estão ali para angariar fundos, para receber comida mesmo, estão desempregados, vão para um lugar público, recebem a comida e voltam. Amanhã vai sair uma penca de lá, segunda-feira vai sair uma penca de lá, vão voltar para casa, vão voltar com seus filhos para a escola. Mas a maioria não vai embora, a maioria permanece ali. A semelhança deles não está apenas na rua, não está apenas em se identificar como moradores de rua. A semelhança entre eles também está na fé em Deus. Todos eles creem em Deus. Muito mais, acredito que a experiência que eles têm com Deus é muito mais intensa, meus irmãos, do que de qualquer culto. É uma intensidade profunda. Todos eles creem em Deus, todos eles, desses três que eu citei, tanto o Tadeu, quanto o Reginaldo, quanto a mãe da Denise, já frequentaram a igreja evangélica. Todos eles sabem o que é congregar. Eles, alguns, os que sabem ler, têm uma Bíblia e leem. Os que não sabem, escutam a palavra pelo rádio. Todos eles oram e falam com Deus. E isso é um gerador de temor entre eles. Mas mais do que isso, existe algo em comum também, que às vezes passa desapercebido e que foi sinceramente o que mais me doeu. Não me doeu assim tanto, sinceramente, vê-los com fome, porque, graças a Deus, vão pessoas lá de meia hora dar comida para eles. O frio, eles se escondem atrás de uma fogueira, a gente deu cobertor. Mas a dor da alma daquelas pessoas, de saber, na sua consciência, de que eles estão apartados mesmo, segregados, marginalizados por Deus, é algo muito grave. Tanto o Tadeu, quanto o Reginaldo, quanto a mãe da Denise, que creem em Deus. Quando você fala, para todos eles eu perguntei: você crê em Deus? Creio. Você ora? Oro. Se não é Deus aqui conosco, nós não sobreviveríamos. Nós temos certeza que o Senhor está conosco nesse descampado, nesse vento cortante. Sabe o frio que você está sentindo hoje? Lá é 10 vezes pior. Aqui tem casas, aqui tem árvores, aqui tem gente. Lá não, lá é um descampado, meu irmão. Gela o osso. Nós saímos de lá, tivemos que ligar o ar quente do carro no último volume para ver se a gente conseguia se movimentar de novo, de tão gelado que nós estávamos. Mas o que me doeu é saber que, além
deles terem essas coisas em comum, o que eles têm em comum é uma coisa chamada culpa. Culpa. Eles amam a Deus, eles guardam os mandamentos de Deus no seu coração, diferente da comunidade que nós encontramos aqui no Estrutural. As pessoas eram sujas, drogadas, pouco conscientes, não têm vontade de sair da rua. Lá é uma situação oposta, completamente diferente. Nós só encontramos família, pais, mães, avós. Ninguém bebe, ninguém fuma droga, ninguém fuma droga, não tinha ninguém fumando maconha, não tinha ninguém se colocando para fora da realidade, para esquecer o sofrimento. Não, todo mundo ali estava enfrentando. E quando se perguntava assim, quando eu falava assim, vamos orar, qual é o pedido que eu vou apresentar a Deus de vocês? Se eu perguntar isso aqui, se eu começar a perguntar assim, fala aí o que você quer para a gente apresentar diante de Deus. 99% das pessoas vão apresentar motivos materiais. Ah, pastora, ora para que eu possa comprar minha casa. Quero sair do aluguel. É justo. Não, pastora, ora para que eu possa ter um carro. Um carro vai facilitar meu trabalho. Eu vou poder ampliar as minhas funções. Ora para que eu possa conseguir juntar dinheiro, para que eu possa viajar e ver meus parentes lá não sei aonde. Não é? Amém, irmão? Amém. Você está errado em pensar isso? Não, você está em outra esfera social. Aí quando eu cheguei lá e eu perguntei, eu falei, cara, eu vou encontrar um monte de pedido material aqui, e dos que eles falarem que eu e a minha comunidade tivermos condições de suprir, nós vamos suprir. Minha ideia era essa. Minha ideia era ouvir os pedidos, contanto que eu fiz isso. Teve um garoto lá que gritou, eu quero um caderno, eu quero um lápis de escrever, eu quero um skate, eu quero uma bicicleta, eu quero uma pochete. E o garoto que queria uma pochete? O que o menino vai fazer com uma pochete? Fala pra mim. O garoto queria uma pochete. Isso é as crianças sonhando. Eu quero um caderno. Para quem você quer um caderno? Porque minha escola começa semana que vem e eu não tenho caderno. Aí eu levei caderno, levei lápis de escrever, levei borracha, levei lápis de cor. Meu irmão, eles quase me comeram vivo. Na hora que eu cheguei com aquele caderno lá, ó, não foi, irmão? Você já viu aquelas cenas de formiga indo em cima da comida? Foi assim que aconteceu. Ou então quando você vai lá para o Palácio de Três Poderes com um grão de milho na mão, assim, vem 500 mil pombinhas, né? Você já fez isso? Não faz isso não. Você pega um milho e levanta assim lá na Praça dos Três Poderes, vem 500 mil pombos. A sensação que você tem é que você vai sumir. Eles vão te comer vivo. Foi assim na hora. E eles, os adultos, na hora que eles começaram a relatar, qual é o seu motivo de oração para que nós possamos apresentar a Deus? A dona Helena virou e falou assim, ô pastora, descobriram que eu era pastora, não falei nada. Eu não posso contar não. Acabei de falar com Deus ali dentro, cara, nessa hora, assim, sem brincadeira, meu coração dilacerou. Porque a impressão que eu tinha é que eu estava diante de Sara. Eu acho que eu nunca estive tão perto de Jesus. Eu fui para aquele lugar e o que eu conseguia ver ali era meu pai, minha mãe, minha irmã. Só isso que eu via. Eu via a dignidade em pessoa. Dignidade em pessoa. E aí quando ela virou e falou assim, eu estava ali dentro da minha tenda e eu falei com Deus, e a pastora ore ao Senhor. Se Ele desejar conceder, Ele concederá. Eu falei, o que é isso? Peraí, o que está acontecendo aqui? Eu pensei mesmo, pude falar. Falei, e no outro dia, e ontem quando eu voltei lá, eu falei assim, ô minha irmã, ela quase morreu de rir, né? Eu falei, ô minha irmã, passei a noite pensando o que a irmã quer. Ela, eu falei, a senhora não vai mesmo me contar? Ela falou, não posso.
É segredo meu de Deus. Se Ele quiser conceder, de novo, a lição que ela me deu. Se Ele quiser conceder, Ele vai conceder. Eu não estou pedindo nada para você. Não é você que vai realizar. Eu tenho um pai, você não está entendendo? Eu tenho um pai que me conhece. Não é você. Uma burdoada que eu tomei. Não é de agressividade isso não. Isso é burdoada para mim, para minha concepção divina. E os adultos, todos, os irmãos estão aqui para testemunhar e poder contar. Pediram o quê? Eu quero força para continuar. Peraí, o que a irmã quer? Qual o pedido que a irmã vai... Eu quero força para continuar. Gente, eu não acreditei, sinceramente, eu não acreditei. Eu tive completa convicção que eu estava diante do povo de Deus naquele dia. Eu estava diante do povo de Deus, mas o povo de Deus, preste atenção, anda culpado. O povo de Deus anda pesado. A religião está matando o povo de Deus. A religião está matando aqueles que têm temor e paixão por Deus. Porque essas pessoas, elas conhecem a Deus, mas elas não conhecem Jesus. Preste atenção, elas não conhecem Jesus. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Elas conhecem a Deus. E para piorar, elas escutam rádio. Meu irmão, quem está na rádio pregando? Fala para mim. Quem é que é dono de rádio e está pregando a palavra? Quem? Porque Jesus não é. Jesus só pregava em ruela. Jesus só pregava em casa de gente que não presta. Jesus só andava na marginalidade. Jesus era um anarquista em pessoa. Jesus era um anarquista. Você está pensando que Jesus era o quê? Jesus não estava pregando na rádio do templo. Quem está pregando na rádio do templo são os fariseus, são os donos da moeda, são os donos do dinheiro. E eles pregam um evangelho que condiciona as pessoas a lhes servirem. E para piorar, os filhos de Deus estão ouvindo essa mensagem, que só reforça a culpa. A primeira que eu pude identificar e me entristecer com isso foi a mãe da Denise, que ao perguntar, vocês creem em Deus? Creio, mas infelizmente eu fumo. Mas eu estou fazendo tratamento no posto. E agora eu fumava 4 carteiras por dia. E agora eu já não fumo mais. Agora eu estou fazendo tratamento no posto. E eu estou fumando só o que a minha irmã está fumando. A gente fuma tabaco. E ela fala aquilo como uma redenção, assim. Claro que é uma redenção. Olha, acompanhe, para você não entender. Claro que é uma redenção, querido. Tudo aquilo que nos escraviza é péssimo. Mas ela fala isso como se ela, por ganho próprio, tivesse alcançado um lugar merecido, da qual agora Deus retorna para ela. Porque antes, por ela fumar 4 carteiras de cigarro, jamais Deus chegaria perto dela. Como se o Espírito Santo morasse dentro do pulmão dela e fosse morrer intoxicado. Essa é a sensação que eu tenho às vezes quando as pessoas falam de cigarro. Parece que o Espírito Santo vai ficar tossindo dentro da pessoa. A pessoa acha que ela fuma um cigarro, o Espírito Santo não vai morar dentro dela. Uma coisa é uma coisa, meu irmão. Outra coisa é outra coisa. Essa mulher, ela tem essa, vamos dizer assim, essa graça de conseguir se livrar daquela praga de 4 carteiras de cigarro por dia. Mas o problema dela é a religião, que agora ela se acha no direito de receber Deus. Aí eu vou para outra barraca, chego lá e encontro com o Tadeu, o artesão, o japonês. Uns olhinhos desse tamanhozinho assim. O olhinho dele parece uma bolinha de gude. Um homem que eu senti saudade dele. Falei, eu vou lá ver esse homem de novo.
eu vou dar um jeito de ajudar esse homem. E chegando lá, ele tem uma clareza da palavra. Minha irmã, eu congreguei por 8 anos. Aí, olha como é que o pensamento dele é legal. Ele falou assim, até que eu durei muito, né? Tem gente que não dura nem 3, nem 2. Eu fui muito forte. Aí ele pegou e falou assim, mas eu caí. E eu sei que eu estou em pecado, porque a Bíblia fala que nós devemos viver juntos. Nós devemos caminhar juntos. Que a congregação tem que andar unida. E eu estou fora da congregação. E ele começou a se lamentar muito, porque ele está fora da igreja. Aí eu perguntei, mas senhor Tadeu, por que o senhor está fora da igreja? Porque eu caí. Mas o que aconteceu? Eu fumo um tabaco. Gente, para tudo. Eu fumo um tabaco. Se eu nem fumante não é. Nem fumante ele não é. Ele fuma um tabaco. Você sabe que a Organização Mundial da Saúde declara que pessoas que fumam 4 cigarros por dia, elas não são fumantes? Que um paulista convivendo na cidade fuma 10 cigarros por dia? Não é fumante não, ele está só andando na cidade. Ele fuma 10 cigarros por dia. E o cara lá, fumando um pedacinho de mato, que não tira consciência de ninguém, lucidez de ninguém, abstração, não faz nenhum tipo de abstração. A única coisa que faz, sabe o que é? É sentar. Eu fico pensando, esses pessoas não conheceram o Spurgeon. Faz a menor ideia. Spurgeon fumava cachimbo, e aí? Quero saber o que esse povo vai falar agora. Porque Spurgeon para cá, Spurgeon para lá, Spurgeon para cá. E ele realmente foi um homem, um teólogo, que fez uma diferença muito grande, porque as obras que ele deixou abrem o entendimento da gente. Mas ele fumava um cachimbo. Não só ele, outros teólogos também, de 400 anos atrás. Sabe por quê? Porque cigarro, o fumo, nem era considerado um problema. Hoje é que é considerado um problema. E eu não estou fazendo apologia ao cigarro aqui, não estou fazendo apologia ao fumo. Eu estou fazendo apologia ao perdão. Ao viver sem culpa. Ao viver livre, é isso que eu estou falando. Eu estou falando que essas pessoas, por fazerem algo ínfimo, um negocinho desse tamanhozinho, se sentem completamente fora de Deus. E o outro é o Reginaldo, lá do final dos Cafundó do Judas. Você já ouviu essa expressão? Cafundó do Judas? Só sei que fica muito longe, não sei o que é, só sei que fica muito longe, os Cafundó do Judas. Ele mora lá embaixo, quase chegando na linha do metrô. Um homem que tem uma consciência. Ele estava tomando um bolinho de pinga assim, ele estava com um negócio de plástico na mão. Uma garrafa cortada. Água, mas é aquelas águas bem pequenininha, né? Uma água pequenininha assim, aquelas mini. Cortou e colocou uma cachaçinha ali dentro, uma pinguinha ali dentro. E estava ali se esquentando. E todo o tempo que ele conversou conosco, ele escondeu aquilo, no meio das pernas. Todo mundo sabia. Amém, irmãos? Todo mundo olhava lá, a cachaça, lá a cachaça. Só ele que achava que ninguém sabia. Ele estava escondendo. Estava escondendo. Nós ficamos ali, meu irmão, nós saímos daqui, era 9 horas, 9h30? 9h30, 9 horas, não sei. Nós saímos de lá 00:30. Nós não fomos lá dar comida e voltar, nós fomos lá fazer amigo. E fazer amigo demora, não demora? Aí nós ficamos. No final eles estavam acendendo fogo para nós, porque eles viram que quem estava com frio era a gente, eles não estavam com frio mais. Na hora que a gente começou a querer levantar o acampamento, o Reginaldo vira e fala assim, não vai embora não. Tá tão boa essa palestra aí que os irmãos estão dando. Essa palestra, meu irmão, a gente só estava conversando. Ninguém fala com aquela gente ali não. Eles só falam entre eles mesmos, eles não são vistos. De repente chega alguém e não chega ali para saciar a miséria deles, eles não ficam sendo vistos apenas como miseráveis. Chega alguém para conversar com eles, é completamente diferente.
Você tem uma história, você tem um nome, você tem uma cidade, você tem uma família. Você fez escolhas, é isso que a gente quer saber. Aí ele vira e fala, ele chama isso de palestra. Não vai embora não, está tão bom a palestra que os irmãos estão dando. Não vai embora não. Aí nessa hora ele teve coragem de mostrar a cachaça. E aí ele entrou no dito público. Antes disso ele já tinha dado uma aula para nós do Evangelho. Ele já tinha dito até umas coisas que não tem na Bíblia, ele já tinha dito. Ele falou tanta coisa que tem na Bíblia, no final ele falou umas coisas que nem tem. Aí eu tive que falar, mas isso aí o irmão está inventando, né? Não estou inventando, não. Isso aí é a verdade. Mas isso é coisa da cabeça dele lá. Ele não sabe nem ler nem escrever, meu irmão. Ele está fazendo muita vantagem. Ele ora, ele fala com Deus. Ele tem 10 filhos que vivem na disciplina do Senhor. Sabe o que é disciplina do Senhor? Não é na castração, não. Não é no não pode, não. Ele mostrou pra gente como é que ele cuida dos filhos dele. Senta aqui, filho. Papai vai conversar com você. Papai vai conversar com você? Que é isso? A gente não vê isso nem nas casas, não. A gente vê isso dentro das casas? Dentro das casas, sai, moleque! Tá me embolando, vai procurar o que fazer. Lá na rua é, papai vai conversar com você. O maior orgulho da minha vida, fala tudo errado. É minhas netas, meus filhos. Você precisa ver, irmão. Minha filha de 15 anos está na escola. Aí vai contando. Querido, você vai ficando com a boca aberta, assim, você vai falando, não é possível, essa pessoa é estudada. Não é possível, essa pessoa fez universidade, ela fez. Você fica até meio em dúvida, assim, com a sabedoria que o povo tem. Mas vira e fala assim, mas eu bebo. Eu amo a Deus, mas eu sei que eu sei que eu não estou nele. Eu sei que ele está aqui. Eu sei que ele está aqui com a gente. Nós somos igual os apóstolos de Jesus. Ainda falou isso, hein? Não foi, Gabriel? Nós somos igual os apóstolos de Jesus. Nós somos igualzinho Jesus. Nós somos igualzinho Jesus. Jesus não tinha de dormir, levantava a hora que queria, fazia o que queria, ia para lá, ia para cá. Muito, muito legal. Eles se acham, olha só, apesar de se sentirem culpados, eles têm convicção nos seus corações de que eles são igualzinho a Jesus. E que nós não somos igual a Jesus. Isso é claro para eles. Claro, eles têm convicção, mesmo em meio a toda essa culpa, que o dia que o céu abrir, isso é uma coisa que, olha, presta atenção, é uma coisa que eles param e ficam assim, ó, quando você começa a falar isso da palavra de Deus. Porque todos ali estão ali esperando sair um loteamento. Eles estão na fila de que sejam dados a eles um terreno para que eles possam construir a casa deles. E eles estão ali porque eles são desempregados. Simples assim. Enquanto a gente não tem um emprego, enquanto a gente não tem uma casa, a gente fica aqui, pelo menos o povo dá comida para nós. Simples. Mas eles têm... Aí eu começo a falar assim, olha, minha irmã, pode ser que sua casa nunca saia. Duro falar isso para alguém que está ali na esperança, não é? Mas pode ser que a casa dela nunca saia. Mas você tem uma morada celestial. Acabou, o olho brilha, a regala brilha, a esperança no coração assim. Você fala isso para alguém que está na igreja, a pessoa está nem aí. Falei para o Gilbert, eu vou abrir uma igreja lá. Aí ele falou assim, você está doido, né? Eles vão te matar. Eles quase me mataram aqui em Santa Luzia, quase vai lá e me matam. Mas minha vontade foi de falar, vou abrir uma igreja aqui, eu vou ficar aqui, ué. Porque lá você fala assim, eis que terás uma morada no céu. Pá! Aleluia, nós cremos! Oh, glória! Pode ser que a gente viva aqui o resto da vida, não tem problema não, mas nós vamos para o céu. Eles são pentecostal. É muito maravilhoso a fé que eles têm, mas a culpa que eles sentem os entristece, os aprisiona, os encarcera. Igual nós, que andamos culpados. Porque nós temos uma ilusão na cabeça da gente, igual a mãe da Denise tem. A ilusão de sermos suficientes.
que nós estamos aqui? Sabe por que nós estamos no emprego? Sabe por que nós estamos jejuando? Sabe por que nós estamos fazendo oração de 7 dias? Porque a gente quer ser suficiente. A gente quer conquistar as coisas, ganhar as coisas. Não. Vou mostrar para você que eu tenho condição de fazer isso. E a gente cai nessa asneira de ter que ficar provando e se mantendo nesse estado de suficiência. E aí Jesus vira e fala assim: bem-aventurados os humildes, porque eles sabem que são miseráveis. E eles entregam e falam assim: ó, acabou para mim, não sei nem por onde começar. Tô mal pra caramba. Aí Jesus falou assim: agora sim nós vamos conversar. Agora nós vamos começar a ter uma vida. Porque Jesus deixa de ser seu mestre e ele passa a ser seu salvador. Não, o pecado não pode nos separar de Deus. Mas a Bíblia diz que pode. Então por que eu estou dizendo que não pode? Isso é heresia. Não é heresia não, meu irmão. É porque eu estou terminando a frase diferente. O pecado não tem poder para me separar de Deus, porque Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Agora a culpa tem poder para me separar de Deus. Você sabe por quê? Porque a culpa é incapaz de receber o perdão. Eu comecei a falar para o senhor Tadeu: senhor Tadeu, pelo amor de Deus, acredite no que eu vou dizer para o senhor. Isso que o senhor está fazendo, de fumar um tabaco no final do dia, para aliviar a tensão, sei lá o que o senhor faz, se é para olhar para o céu, se é para ver a fumaça subindo, se é para distrair porque não tem nada para fazer, não sei qual é o motivo, isso jamais pode separar o senhor do amor de Deus. Sabe qual é a resposta? Não foi isso que eu aprendi. Não é isso que eu escuto no meu rádio todos os dias. Sabe em quem essas pessoas creem? Essas pessoas creem em Isaías 59, versículo 2. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouçam. Essas pessoas têm esse versículo na cabeça o tempo todo. Mas o pecado de vocês te separam de Deus. Os vossos pecados encobrem a face do Senhor. É isso que eles creem. Eles estão pautados nessa palavra que caducou, que venceu, que apodreceu. Isso aqui é verdade, meu irmão? Claro que é. Isso aqui é o profeta Isaías. Claro que isso aqui é verdade. As nossas iniquidades, de fato, nos separam de Deus. E eu vou te falar uma coisa: impossível de conseguirmos estar nós diante do Senhor. Impossível. A santidade de Deus nos aniquila, nos fulmina, como diz a palavra. Por isso que eu tenho temor de falar que vem a tua glória. Que vem a tua glória, meu Deus do céu, a glória de Deus vai me consumir. Claro que isso aqui é verdade, mas essas pessoas esqueceram de anunciar a nova aliança. Elas esqueceram de Jesus, elas estão a fustigar os homens, elas estão a escravizar as pessoas, elas estão a pesar as pessoas. Elas estão a dizer: olha, se você não fizer isso, aquilo outro, jamais você poderá. Se você não abandonar isso, aquilo outro, jamais você poderá ter Deus. É não para tudo, é não para cá, é não para lá, é não e é não. Sabe o que o não faz com alguém? Ele cometer todos os sims possíveis. É isso que o não faz. Pega o teu moleque pequeno e vai falando não com ele. Não. Posso fazer isso? Não. Posso fazer isso? Não. Você vai ver o que ele vai fazer. Exatamente o não. Reforço negativo. Vai reforçando. Ele vai querer explorar o que está depois da fronteira. Ou você caminha com ele até lá e mostra para ele o perigo real.
E deixa ele tocar, e deixa ele experimentar, e deixa ele ver, nossa, isso aqui realmente não é bom. E ele voltar para trás, jamais ele voltará lá. Uma lição que eu aprendi na minha vida é que quando eu tinha 11 anos de idade, eu e minha prima, minha mãe fumava, a mãe dela fumava, meus tios fumavam. Quando eu fiz 11 anos, a gente falou assim, vamos fumar também, poxa. E a gente começou a roubar cigarro. Eu roubava da minha mãe, ela roubava da mãe dela, e a gente fumava dentro dos banheiros. Sabia fumar nada, a gente só tossia. Aí teve um dia, um péssimo dia, que minha mãe não foi trabalhar, e a gente fumando dentro do banheiro da minha casa, minha mãe pegou a gente. E a minha mãe, meu filho, não tinha dó não. Mandou minha prima ir para casa, a minha sentou na bicicleta, foi pedalando assim, velozmente, sabe aquela fúria de mãe? Até babando assim. Ela chegou lá, minha prima estava a pé, chegou lá primeiro do que ela. Todo mundo conhecia a braveza da minha mãe. Todo mundo conhecia. Quando a minha mãe chega lá, minha mãe faz um escândalo e grita, olha só, o que essas meninas estão fazendo? Minha prima é um ano mais velha do que eu. E a Priscila fez isso, que não podemos fazer. E deu assim, enfim. Deu uma confusão doida. A minha tia virou para a minha prima e falou, o que é isso, Priscila? O que você está fazendo, minha filha? Você não está vendo a mamãe? Olha como é que a mamãe está. Mamãe fuma e é ruim demais. Aí deu aquele ensino para ela, sabe? Faça isso, eu caí nessa asneira, porque na minha época fumar era uma coisa social, era uma coisa bonita. Mas olha como é que eu estou. Pronto, minha prima nunca mais fumou na vida. Eu cheguei em casa, eu tomei uma surra. Mas eu tomei uma surra tão grande que naquele dia, eu falei, eu vou na minha avó. E eu vou mostrar para minha avó o que minha mãe fez comigo. Minha avó vai fazer alguma coisa com a minha mãe. E eu fui, baixei as calças assim, ó. Falei, vó, olha o que minha mãe fez comigo. Minhas pernas estavam, gente, em carne viva. Minha mãe batia com cinto, com cadeira, tira a frente. Né? E aí, o ensinamento que eu tive foi que quando eu fiz 16 anos, eu voltei a fumar. E a minha prima, eu fumei 1 ano também só fumei 1 ano, porque eu logo percebi que aquilo era uma furada danada. Uma furada. Para que eu vou fazer isso? Ele fumava, eu comecei a namorar ele, e ele fumava muito, ele fumava uns 3 maços por dia, né, amor? 2 maços, não sei, quanto você fumava? 1 maço? Fumava 1 maço por dia, ele tem vergonha de falar das coisas antigas. Tá bom. Então ele fumava 1 maço, e aí eu que fumava escondido, acabei fumando com ele. Mas chegou um ponto que eu falei, não vou ficar fazendo isso não. E ele parou. Logo depois ele parou também. E aí a minha prima veio com essa lição de moral para mim, falou assim, tá vendo? Logo quando eu tive filho, eu fui a primeira das minhas primas a ter filho, a casar e a ter filhos. Da minha geração, eu sou a primeira a casar e a ter filhos. Eu sou a mais nova da minha geração, porque eu tenho que falar geração, porque lá em casa, meu filho, prima, é mais de 100 primos que nós temos. Eu tenho mais de 100 prima. Tá entendendo? Dá uns 120 e poucos. Né? E da minha geração, eu sou a mais nova e eu fui a primeira a me casar. E a minha prima, quando eu tive a Lorena, ela ia na minha casa, ela amava a Lorena. E ela veio com essa lição de moral, tá vendo, Raquel? Porque eu estava ensinando a Lorena e a Lorena apanhava. Não no ritmo que minha mãe batia, mas a Lorena apanhava. E aí a minha prima, um dia que viu eu batendo na Lorena, falou assim, olha, lembre-se daquilo que aconteceu conosco. Eu não apanhei e nunca voltei a fumar. Você apanhou e voltou a fumar. É o reforço negativo. É aquilo, minha mãe não manda em mim. Vou fumar se eu quiser. Porque é como a conversão, querido. Ninguém converte a base da porretada, da ordenança, do mando, da obrigação. Ninguém converte assim. Faz porque é tua obrigação. Acabou, isso não é Deus. Isso é qualquer coisa, menos Deus. Isso não é Jesus. Jesus, ele te atrai pela consciência. É o Espírito que vem, que convence. E que faz você fazer uma escolha razoável. Sabe? Isso é o Espírito Santo de Deus. Se você serve a Deus por obrigação, reveja isso na sua vida em nome de Jesus. Qualquer coisa que você faça na sua vida que está por meio da obrigação, reveja. Pondere, será que é isso mesmo que é bom para fazer?
Será que é isso mesmo que tem que ser feito? Será que o modo como eu estou fazendo está ideal? Adeque as coisas à sua identidade, à sua personalidade, à sua vontade. Amém? Eu escrevi algo aqui assim: o pecado não nos separa de Deus porque fomos perdoados, mas a culpa é aquilo que não recebe o perdão. Nos mantém, portanto, na condenação. A culpa nos mantém na condenação. E não venha me dizer que você não tem culpa. Você tem. A culpa está batendo na sua porta todos os dias. A culpa te mantém na condenação. E a condenação é um sentimento de rejeição, de segregação, de apartheid, que gera um sentimento de exclusão. A rejeição gera um sentimento de exclusão. E a exclusão, o excluído tem uma consciência de ser um ser errante. É ou não é? Não é verdade? Quando a pessoa está excluída, ela não tem uma consciência de ser um ser errante. E um ser errante não tem força para ser reagente. Ele não reage. Ele se acovarda, ele se entrega. Se entrega não para Deus, ele se entrega para aquela vida miserável que ele está levando. Então, quanto mais erra, mais erros ele vai cometer. Quanto mais erra, mais erros vai cometer. Eu estou falando de gente viciada, eu estou falando de gente com compulsões. Quanto mais erra, mais erros vai cometer. Se esse ser errante, se esse ser de vícios, se esse ser de compulsões, seja lá que tipo de compulsões, compulsão por comida, compulsão por sexo, compulsão por qualquer coisa, compulsão por escutar música, compulsão por trabalhar para Deus, qualquer compulsão, se esse ser errante de compulsões, ele não recebe o perdão, se ele não entende que Deus o perdoa, se ele não se perdoa, preste atenção, ele jamais vai sair desse lugar que enche o seu vazio. A compulsão, o vício, nada mais é, querido, do que uma dor almática. A gente tem um juízo moral péssimo a respeito das pessoas. Ah, o cara fuma. Ah, o cara bebe. Que isso? Isso é um sintoma. Isso é um sintoma, preste atenção, isso não é um problema. A pessoa está só sintomatizando, ela só está dizendo, olha, eu tenho uma dor no meu coração, eu tenho uma dor na minha alma, algo que eu não consigo me perdoar, eu não consigo saber que eu sou amado, eu estou num lugar existencial tão vazio que eu preciso preencher. Me dá algo, pelo amor de Deus. É só isso. E essas coisas não podem, nós os cristãos de verdade, não podemos olhar para essas pessoas e falar, pô, é para esses que Jesus veio, para esses de dor de alma. Sabe o que as pessoas pensam? Você lembra daquela cena que Jesus está lá, os fariseus vêm para apredejar a mulher que foi pega em adultério. Aí Jesus vai e livra a mulher. Ele vai e diz, ninguém aqui te julga, ninguém aqui te condena, eu, muito menos. Vai e não peques mais. As pessoas olham para esse versículo e interpretam assim, está vendo? Jesus foi e disse para ela assim, eu te dei uma chance, você ia morrer aqui agora, te salvei, mas vai e não faz coisa errada de novo não, poxa. Vai e não vacila de novo não. Jesus não está falando isso não, meu irmão. Jesus não está cobrando nada dela não. Jesus não está cobrando nada dela. Jesus não está falando assim, ó, eu te livrei, agora você, por favor, acerte o alvo. Não. Jesus está falando assim, olha, vai, não pegues mais. Sabe por quê? Você não tem mais motivo. Não é uma cobrança, você não precisa mais. Você não precisa mais se deitar com nenhum homem para saber que você é amada do meu Pai.
que você é importante, que você é valorosa, que eu te amo. Agora, se tu escolheres ir pecar de novo, porque não acreditou na minha palavra, ainda assim eu estarei contigo, diz o Senhor. Isso é muito claro. Nós que somos religiosos, é que estamos com um tampão na nossa cara, para poder, sabe, a moralidade que nós cobramos dos outros são juízos que estão dentro de nós. A gente apresenta as listas para as pessoas, porque isso são os nossos juízos. Não é dos outros, não. Não é dos outros, não. É nosso. Nós precisamos resolver essa falta de amor, essa percepção que nós temos a respeito de Deus, de ser um Deus tirânico, de ser Ele um déspota, de ser alguém, uma autoridade maligna. Nós olhamos para Deus como uma autoridade maligna, perversa, que está todo o tempo com uma cadernetinha, uma lupa, olhando o que a gente está fazendo e anotando. Não! Deus está todo o tempo falando: todos os teus pecados estão perdoados. Vai, meu filho, tu és amado. Tu és amado. Vai. Jesus, Deus nos amou tanto que desejou-nos de forma tão implacável, onde nada faria Ele desistir de nós. Nada. Não é à toa que Ele deu o seu Filho, não é isso que diz em João? E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Querido, se o verbo, o que é verbo? Não é palavra? O verbo é palavra. Deus está dizendo: olha, lá no Monte Sinai, nós vamos ler um pedacinho. Eu separei vários textos. Eu fiz uma ilusão hoje do culto. Separei uns textos gigantes de meditação. 2 enormes. Não vai dar para fazer nada disso. Mas a palavra está sendo semeada. Amém? Amém. Eu tenho convicção do que está acontecendo aqui nessa noite. Eu sei que você e eu precisamos dessa palavra. Nem era eu que ia pregar hoje. Hoje quem ia pregar era o pastor. Eu tinha um compromisso, aniversário da minha melhor amiga, e ela me esperou lá, fez, e eu falei: eu não posso, preciso compartilhar algo que eu não posso, preciso falar isso. Eu não sei, olha, só veio vocês no culto hoje, é para nós isso aqui, tá? Deus está querendo tirar de você toda a culpa, todo o jugo, toda a doença impregnada na tua alma que te subjuga, que te maltrata, que te fere, que te adoece, que te mantém cativa dentro de um vício, dentro de uma compulsão, dentro de qualquer coisa. Quando está dizendo aqui que Jesus é o Verbo, Ele está dizendo: olha, eu estou enviando a minha palavra viva para a terra. Toda a palavra antes dele acabou. Quando Moisés sobe, Deus dá a ele os 10 mandamentos, amém? Quando Moisés desce, se você for lá ver, você vai ver que Moisés se assenta na porta da tenda e ele passa a viver ali, a julgar as causas uns dos outros, amém? Quem lembra disso? Fazia aquela fila enorme, e Moisés passava o dia ali, aí Moisés começou a ficar muito cansado, aí ele levanta um regimento de homens, das quais iam ajudá-lo a julgar as causas, amém? Sabe o que acontece vamos julgar as causas? Eles começam a pegar preceitos e conceitos de coisas que estavam escritas há milhões de anos atrás. Eles começam a pegar coisas que faziam parte dos regimentos ali daquela região, coisas de lei mesmo, coisas de juiz. É por isso que quando você pergunta quais são os mandamentos de Deus, fala 10 mandamentos. Não, são 613 preceitos, dos quais um deles eu li para você aqui. Corte o braço da mulher se essa defender o seu marido quando ele estiver lutando com o outro. Imagina! Nós estamos anulando Jesus completamente ao olhar para essas regras, para essas leis. Aí quando Deus fala assim, a palavra, o verbo desceu do céu e habita no meio de vocês, Ele é a palavra, Ele é a referência.
Acabou tudo, querido. Esquece tudo. Sabe qual é o seu papel? Olhar para Jesus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus e só Jesus. Esquece todas as outras coisas. Em nome de Jesus. E em Jesus não tem lugar para nenhuma dessas coisas. Em Jesus só tem lugar para o amor, para a misericórdia, para o perdão, para a paz, para a benevolência. Você não vai precisar mais maltratar ninguém, sabe? Não tem aquelas pessoas que você... Isso direto acontece comigo, que chega alguém completamente errado na vida. Dentro do meu consultório, que mais aparece a gente errada na vida. Aí os familiares vêm e falam, nossa, esse cara é uma desgraça na minha vida. Aí eu tenho que olhar para aquilo e pensar, que bom, não preciso mais condenar ele. Obrigado, Jesus. O que eu preciso agora é só convencer essa mãe que ele não é uma desgraça na vida dela. Eu acabo fazendo uma terapia sistêmica, não mais individual. E direto eu chamo pai, mãe, e aí, faça o escarcel aqui. Faça o que quer. O cara vem para terapia e de repente está aqui pai, mãe, vovó. Reunião familiar. Segredos familiares sendo descobertos. Você sabe que segredo familiar mata, né, meu irmão? Você sabe disso? Sabe aquele segredo? Aquele segredo, não, ninguém pode saber disso. Posso contar isso para ninguém. Mata você. Mata sua mãe, mata seu pai, mata todo mundo. Segredo é uma desgraça. Peguei uma família que eles tinham um segredo. E porque eles tinham um segredo, a família estava toda desordenada. A menina usa droga há 20 anos. O irmão foi para violência completa e total. A outra tem medo. A mãe desenvolveu problema de coração e o pai de cachaça. Chega essa menina no meu consultório. Aí eu começo. Está acontecendo, puf, contou um segredo que não contava para ninguém. Eu falei, nossa, esse é o segredo, né? É meu segredo. E ninguém na minha casa sabe disso. Mas agora vai saber. Vamos contar? Tem coragem de contar? Não tenho coragem de contar não. Mas eu tenho coragem que você conte. Você me autoriza? Assina o papel aí. Autorizo. Chama pai, chama mãe, chama irmão, chama irmã, chama todo mundo. Aconteceu isso com essa mulher. Puf! Caiu uma bomba atômica na casa da mulher. Preste atenção. A verdade, conhecereis a verdade vos libertará, é a única maneira de libertar alguém. É a única maneira dos pais entenderem por que essa menina precisa tanto viver num mundo irreal. E chegar para ela e falar assim, nos perdoa, nós não fizemos por você o que deveríamos. Do irmão perceber que toda a violência, toda a bravura que ele adquiriu na vida foi uma defesa para todas as fragilidades que ele tem interna. E por aí vai. O pai que tem uma necessidade imensa de se embriagar porque tem uma leve sensação, uma percepção de que alguma coisa está errada na casa dele, que ele, como homem, como provedor, como pai de família, não dá conta de resolver. Então, qual é o caminho? Cachaçar, meu irmão. Cachaçar. Tem outra maneira, não, como diz a Bíblia, o álcool, a embriaguez, eu vou achar isso em algum lugar, está escrito em algum lugar, que ela traz leveza para a vida. Mas não vai se embriagar não, tá, irmão? Nós já recebemos Jesus. Isso foi antes de Jesus. Isso foi lá no livro de Provérbios, de Salmos, sei lá da onde. Se não foi Noé que falou isso. Vou achar. Eu quero ler... Quantas horas? 15 minutos para acabar o culto. Eu vou passar 2 textos para você ler em casa. Anota aí. Eu vou ler um com vocês e eu vou passar 2. Colossenses, capítulo 2, de 13 a 23. Você vai ler na sua casa. Amém?
Você vai ler lá, você vai meditar lá. Lá vai falar sobre culpa. Esse texto vai falar sobre não se sujeitem de forma alguma a nada que passou. É um texto libertador, Colossenses 2, de 13 a 23. E nós vamos ler Gálatas 4, vai para lá. Eu queria muito meditar nesse texto, mas eu não vou conseguir com vocês. Gálatas 4, versículo 21. Escutem-me, vocês que pensam que precisam obedecer às leis judaicas para serem salvos. Por que vocês não aprendem o verdadeiro significado dessas leis? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava, Agar, e outro da mulher livre, Sara. Não houve nada de extraordinário quanto ao nascimento do bebê da mulher escrava. Ela era saudável. Abraão, por medo, e Sara, por medo da promessa de Deus nunca se cumprir, virou e falou assim: vamos fazer um adianto aí. Preste atenção, porque isso aí vai dar uma explicação muito interessante para você. Vamos fazer um adianto aí. Não houve nada, o que Paulo está dizendo, não houve nada de interessante. Ela era uma mulher fértil, Abraão deitou com ela engravidou, teve filho, acabou. Acabou. Foi um jeito que o homem conseguiu dar para cumprir a lei. Preste atenção. Ele precisava cumprir a lei. Qual era a lei? Tu terás um filho. Uma promessa. Não acontecia. Sara vira e fala assim: não, deita pagar, pelo amor de Deus. Vamos fazer esse trem se cumprir. Paulo vai fazer isso daqui ser semelhante ao monte Sinai e a Jerusalém. Não houve nada de extraordinário quanto ao nascimento do bebê da mulher escrava. Mas o bebê da mulher livre só nasceu mediante promessa. Ó Jesus ali. Ó Jesus. Só nasceu mediante promessa de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus. Os judeus ficaram esperando, mas demorou. Mas no tempo certo, Deus mandou Jesus. Ora, essa história verdadeira é uma ilustração das 2 alianças que essas mulheres representam. Uma aliança procede do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que pertencem a essa aliança nascem escravos. Se você quiser viver pela lei, tu é escravo. Aceita isso. Aceita isso. Todos que nascem por essa aliança são escravos. E preste atenção, e essa escravidão não vem de Deus. Ela vem do jeitinho que o homem deu lá no Sinai. Ela vem das muitas ordenanças que foram colocadas na lei pelos homens. Uma aliança procede do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que pertencem a essa aliança nascem escravos. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia. E Agar é o símbolo da atual cidade de Jerusalém. Preste atenção, ele está falando de Jerusalém também hoje é o Monte Sinai. As pessoas hoje, qual é o sonho dos maiores dos cristãos hoje? Fala para mim. Ir para Jerusalém. Pega o Feliciano aí e batiza ele aonde? Aonde? No Rio Jordão. A moda agora é batizar no Rio Jordão. O seu batismo não vale nada. Se você não batizar no Rio Jordão, se você não for a Israel e pegar uma menorá, se você não for a Israel e pegar um candelabro, colocar na sua casa, santificar a sua casa, cara, tu não é nem cristão. Colocar a mão no muro. Sabe o que Paulo está falando? Jerusalém hoje é o novo Monte Sinai. Você quer ir a Jerusalém? Vai como conhecimento histórico. Olha, foi aqui que Jesus andou. Embora muitas das coisas que estão fazendo lá é mentira, tá? Ah, foi aqui que Jesus foi enterrado. Foi nada, meu. Já foi comprovado, foi nada. Aquilo ali é tudo ao mercado. Você não tem noção da quantidade de dinheiro que rola em cima disso. Vale a pena ir a Jerusalém, Israel? Vale, é uma terra linda, maravilhosa. Mas se você vai lá, porque isso vai dar a você um aval. Isso vai fortalecer sua fé, misericórdia. Você está num caminho doido. Aqui está dizendo, o Monte Sinai é a nova Jerusalém.
que está escravizada com todos os seus filhos. Mas a nossa cidade, mãe, é a Jerusalém celestial, e ela é livre, completamente livre. Pois está escrito: agora você, mulher, sem filhos, isso aqui é Isaías 54, pode se alegrar, grite de alegria. Ei, Sara, você que não teve filhos, você que nunca esteve em trabalho de parto, o filho da promessa vai vir de você, porque a mulher abandonada terá filhos, mais filhos do que a mulher que tem marido. Vocês, irmãos, são os filhos prometidos de Deus, tal como foi Isaque, e assim o filho nascido de modo natural perseguiu o filho que é nascido do Espírito. E é a mesma coisa, e a mesma coisa está acontecendo agora. Entretanto, o que dizem as Escrituras? Mande embora a mulher escrava e seu filho, pois o filho da mulher escrava jamais será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Mande embora esse filho que nasceu no Monte Sinai. Mande ele embora. Para de trazer coisas judaizantes para dentro da sua casa. Para de andar com o kippá na cabeça. Para de fazer campanha de 7 dias. Para de fazer jejum para poder obter coisas. Para de seguir cabalas místicas. Entretanto, o que diz? Mande embora o filho da mulher escrava, pois o filho da mulher escrava jamais será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão contando com a circuncisão, ou melhor, com o corte da carne, com as coisas que aparentam, circuncisão é isso, é tudo que é visível. Que é o cabelo que é não sei o que, é a saia que é não sei da onde, é o brinco que não existe mais, é o batom que não acontece, é a unha que não pinta, é o porco que não come, é o vinho que não bebe. É muitas coisas. Eu não sei nem mensurar, sinceramente, as loucuras que essas pessoas estão inseridas. Só sei que eles vão dizendo o seguinte: olha, se vocês estão contando com a circuncisão e guardam as leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, se vocês querem ser justificados por meio das vossas obras, se vocês querem serem suficientes, então Cristo não pode salvá-los. Esquece a salvação por meio de Jesus, é só isso. Paulo está falando, esquece. Cristo não vai dar conta de salvar você. Não vai. E vou repetir, qualquer um que se deixa circuncidar, qualquer um que se deixa ser revestido por leis, por obrigações, precisa obedecer toda a lei. Cristo é inútil para vocês. Se estão achando que podem saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquela lei, vocês se privaram da graça de Deus. Mas nós, pela ajuda do Espírito Santo, estamos guardando pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque os que estão em Jesus Cristo não precisam se preocupar em serem circuncidados ou não, porque a circuncisão não tem efeito algum, pois tudo quanto precisamos é a fé operada pelo amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem é que aconteceu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? Certamente que não foi Deus. Basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Eu estou confiando no Senhor para fazê-los voltar a crer, como eu, a respeito dessas coisas. Deus se encarregará daquela pessoa, seja quem for. Seja quem for, pode ser poderoso, pode ser rico, pode ser milionário, pode estar na televisão, pode estar na rádio. Seja quem for, da igreja grande, milionária, cheia de gente, lotada de gente, seja quem for, que estiver perturbando e confundindo vocês, meus irmãos, pode saber que Deus se vingará, Deus se encarregará daquela pessoa. Irmãos, eu não prego que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias ao plano da salvação, porque se eu pregasse tal coisa, eu jamais seria perseguido. Jamais eu seria perseguido.
perseguido se eu começasse a fazer campanha com vocês. Jamais eu seria perseguida se eu começasse a colocar vocês presas em dogmas, em leis, em não podes. Tudo que o crente quer, sabe o que é? Sabe o que o crente quer? Me fala o que pode e o que não pode. Só isso que eu quero saber. Me fala o que pode e o que não pode. Quem fala o que pode e o que não pode? Ou você recebe o Espírito Santo e aprende a andar com Ele e a discernir o que é bom, não é o que é certo, o que é errado, não. Sai dessa linha moralista e começa a pensar no que é bom. Se você tem o Espírito Santo de Deus, querido, só vai sobrar uma coisa para você: misericórdia. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? É você ter cuidado com a miséria do outro, porque você sabe que você é miserável também. Você para de julgar. Aí você começa só a amar, você começa a ficar perseverante, você começa a ficar tolerante, você começa a ficar paciente. Aí de vez em quando você fica nervoso, porque a luta da carne com o Espírito está ali, né? Aí você, opa, peraí, existe o perdão, graças a Deus, deixa eu voltar. Porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Olha, essa leitura aqui, ela vai até o final. Na verdade, ela vai até o 5:23. E eu aconselho você a terminar de ler. Tem muita coisa importante. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Versículo 15. Ele lhes dirá onde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Nós nunca vamos ficar livres dessas pressões. Nunca. Você vai ser pressionado a fazer as coisas do Espírito, assim como você vai ser pressionado a fazer as coisas da carne. O que é que você vai deixar que domine você? Essa é a pergunta que Paulo está fazendo. O que é que vai dominar você? Por isso que Paulo declara: eu sou escravo de Cristo, porque as coisas dele me dominam, as coisas do Espírito me dominam, eu perdi minha vontade. Porque perder sua vontade você vai de qualquer jeito. Você vai se deixar dominar por essas coisas. Se você continuar lendo, você vai ver as obras da carne, você vai ver as obras do Espírito. Eu quero pedir para você ficar de pé. Estou doido para começar aqueles momentos que nós vamos ter com os jovens aqui, sabe? Nós estamos construindo essa área externa aqui, com bancos, fogueira, para que a gente possa começar a se reunir de vez em quando, sentar e começar a conversar sobre essas coisas, onde a gente tem tempo. Tempo para poder meditar, sabe? Essa palavra aqui era para... Eu tenho palavra para pregar mais de 1 hora. Mas não dá, né, irmão? Tem gente aqui que não aguenta, eu aguento. Mas amanhã é segunda-feira, né? O pessoal levanta cedo. Mas o que eu quero que você saia daqui hoje é com essa mensagem no seu coração. De que o pecado tem perdão para aqueles que se arrependem. Mas que a culpa, ela tem o poder de nos separar de Deus. Porque o culpado, como eu estava dizendo do senhor Tadeu lá, ele disse: não foi assim que eu aprendi. Não é desse jeito, não. Tem que parar de fumar. Não, irmão, você tem que parar de fumar porque isso faz mal pro teu corpo, né? Agora, isso não vai te separar de Deus jamais. Eu nunca vi ninguém ir para o inferno porque fuma cigarro. Aliás, eu nunca vi ninguém ir para o inferno.
Mas eu espero que os irmãos tenham me entendido, né? Que isso não é, que isso para Deus, Deus enxerga as misérias do nosso coração e Ele as compreende. E quando nós aceitamos esse amor, como aquela mulher que Jesus libertou, ela nunca mais pecou, ela não precisou mais. É isso que o Espírito Santo faz conosco, Ele nos enche a ponto de nós não precisarmos mais, sabe? É uma questão mesmo de não necessidade. Agora a minha necessidade são outras coisas. Amém? Vamos fechar nossos olhos.